E aí, da hora? Hoje vamos continuar com o recap de Otome Game, então se você não viu os outros vídeos, clique aí nos cards que tá bem legal e você tem que conferir eles. Nós começamos com a Carla, chegando no quarto da Olivia, falando que mesmo que ela tenha pedido para que o Leon ajudasse ela quer que a Olivia a ajude também, já que ela tem boas notas. E agora minha pergunta é, como que boas notas te ajuda a lutar contra bandidos do espaço? Eu queria saber isso, mas é aquilo, né? Não sei como que a cabeça funciona, então essa mina aí tá meio louquinha. E quando a Olivia tentou negar a Carla, falando que não, ela não vai fazer isso, o diabo encarnado chegou na sala e olha esse demônio. Se um demônio desse bate na minha porta às 3 horas da manhã, eu queimo a minha casa e saio correndo. Não estou brincando, eu fugiria legal. E se liga no nariz quebrado do demônio. A Angélica deu um baita de um nariz quebrado pra ela, hein? A Angélica fez muito bem aqui. E aí aqui ela diz que se a Olivia não ajudar elas, ela vai fazer um inferno na Terra na vida do Leon e da Angélica. E inclusive até mesmo a Carla, ela falou que se a Carla não ficar de olho na Olivia, a família dela vai rodar bonito. E aí quando a Olivia, que é uma garota pura e inocente, falou que não achava que isso era certo, o diabo já partiu pra agressão. Puxou o cabelo na maior covardia, descontando a sua raiva na Olivia. Apanhou pra Angélica e agora tá descontando na Olivia. Esse diabo é o mal puro, meus amigos. Aqui ela começa a colocar várias coisas na cabeça da Olivia. Ela começa a fazer a cabeça da nossa heroína, falando que ela e a Angie não são iguais e nem amigas. A Angélica é uma nobre e filha do Duque, enquanto o Leon tem diversas conquistas. Em suas costas, eles não são iguais. E aí ela coloca a cereja no bolo. Ela fala aquele ultimato que, meus amigos, esquece. Ela diz que ela é só um mascote para a Angélica e que provavelmente o Leon apenas quer o corpo dela. Depois disso, ela joga um pouco mais de sal na ferida da Olivia e diz que vai castigar ela. E na moral, alguém, por favor, joga essa mina de uma ilha flutuante. Então, depois disso, nós passamos para o dia seguinte, onde o Leon e o Luxion estão conversando, onde aqui nos é falado um pouquinho mais sobre o pedido da Carla. E o pedido dela foi para erradicar piratas do céu que estão atacando as terras de sua família. E aqui, normalmente o Leon pediria ajuda para a rainha, no caso, o governo real, a família real. Porém, o problema é que esses piratas têm um item que é muito importante para a progressão do jogo, que seria um item da Santa. A protagonista, que seria a Olivia, precisa de 3 itens para se tornar a Santa, para liberar todos os seus poderes, que seria um colar, um cajado e um bracelete. E esses piratas estão com um colar e o Leon precisa recuperar eles. E bom, como vocês já devem ter entendido por essa conversa, o Leon já sabe sim quem são esses piratas e, é claro, quem está por trás deles. E tudo isso é o demônio que fez. No caso, esse demônio encarnado armou tudo, chamou os piratas, fez a Carla fazer essas coisas e organizou tudinho. Ou seja, o demônio quer se livrar tanto do Leon quanto da Olivia, onde no jogo ela atacou a Olivia dessa maneira com os piratas para se livrar dela por pura inveja, porém parece que aqui o Leon deixou ela irritada primeiro e agora ela quer se livrar dos dois ao mesmo tempo. E é engraçado que no jogo isso aconteceu no segundo ano, enquanto aqui aconteceu apenas no primeiro, mostrando que de novo o mundo mudou. E aí o Luxion, que é a voz da razão, foi e falou que o Leon não precisa especificamente lutar, afinal isso não traz nada de bom pra ele. Porém o Leon fala que a Olivia não está em um estado bom para lutar, e é claro que os 5 patetas são completamente inúteis nesse ponto. Então ou ele luta e pega o item, ou ele não luta e não pega o item. No final das contas, é melhor ele lutar e pegar o item. E inclusive aqui o Luxion fala que porque o Leon está protegendo tanto a Olivia está se tornando fraca, a Olivia não está podendo crescer como ela cresceu no jogo. No jogo, nesse ponto, ela já deveria estar muito mais desenvolvida do que ela está atualmente. Ela não deveria estar no quarto, triste e sozinha agachada em um canto porque está sofrendo bullying. Ela deveria estar com a cabeça erguida, lutando contra esse inimigo. Então aqui o Leon está protegendo ela, não a ajudou, muito pelo contrário, a piorou. Então passamos para o próximo dia, e agora o Leon está esperando a Carla e a Olivia no porto e se liga na nave que o Leon tem. Só o fino do fino, tá, meus amigos? O cara não anda em qualquer coisa não, aqui ó, só os mais caros produtos aditivados. Nem sei o que é aditivado. Então, passando um pouquinho, nós temos a Carla e a Olivia chegando. E se liga na cara de pau da Carla, fazendo a Olivia carregar suas coisas e então tirando dela, pensando que o Leon não viu nada. Essa mina é uma lenda. E aqui vemos que a Olivia está bem triste também. E é claro, muito pra baixo. E depois disso a Carla diz que pediu ajuda para outras pessoas. Então, não é só o Leon e a Olivia que elas estão tentando matar, como também o Brad e o Greg também. No caso, o Greg foi enxerido, porque era só o Brad que foi chamado para a subjugação. Passando, nós temos a Angélica indo falar com a Olivia. Ela queria fazer as pazes com a sua amiga, porém, meus amigos, ela viu que o demônio chegou primeiro. E quando ela viu essa mina e ela abriu a boca, a Angélica quase que espancou ela de novo. A Angélica não tem piedade
com essa garota. E é claro, ninguém tanca uma Angélica brava. Passamos então para a Milene, onde aqui ela está no Palácio Real recusando o pedido do Julius e do Duke para participarem dessa subjugação de piratas do céu, onde inclusive, quando ela escutou o nome do Leon na conversa, ela já corou pra ele na hora. Meus amigos, não tem como, ela tá apaixonadinha pelo nosso protagonista. Depois disso, nós temos o Leon e os Patetas jogando uma cartinha ali, jogando um carteado, apostando, ganhando uma grana, até que é claro, os piratas chegam. E é aqui, meus amigos, a luta vai começar agora. Eles começam a ir pra cima do Leon, mas tudo isso foi em vão. O Leon pega a arrogância e começa a randomizar todos os piratas um atrás do outro. Foi só blau, blau e blau. Os bandidos tentam bater em retirada, mas não conseguem. O Leon vai capturar todos eles, e logo eles se rendem pra ele, porque aquilo, se eles lutassem, eles poderiam perder suas vidas. Então é mais fácil se render e pelo menos ser bem cuidado como um prisioneiro. E inclusive o Luxion aqui até fala que seria melhor pro Leon se ele matasse todos esses bandidos, deixando apenas alguns vivos para pegar informações. Porém, o Leon fala que não, ele não tem estômago para isso agora. Ele ainda é normal e ele quer continuar sendo uma pessoa comum. Ele não quer ter sangue em suas mãos. E enquanto isso, a Carla tava entrando em pânico completo, a mina tava em choque, pensando: putz, por que esses piratas são tão fracos e por que a culpa agora vai cair em cima de mim? Ela viu que a marmita estava azedando e bom, agora só falta o bicho comer. Chegando na ilha, no território da Carla, o Leon é rendido pela família dela, e aí depois que eles trocam uma ideia e o cara descobre que o Leon é mais nobre do que ele já começa a se acovardar e pedir desculpas. E aqui o Leon bota uma pressãozona gigante nesse cara, mano, se liga na pressão no Leon. Ele bota aquela pressão no dono das terras e fala que ele quer a recompensa prometida. A filha dele, especificamente a filha dele, pediu para apresentarem ele a ela, e ela pediu especificamente a ajuda dele para lutar contra bandidos. E aqui ele está, lutou contra bandidos, botou sua vida em risco e agora quer suas recompensas e não quer saber de mais nada. E aí aqui esse cara não está entendendo nada. E aí a Carla tenta jogar a culpa pra cima da Olivia, e é claro que o Leon rebate e fala: não, a culpa é sua, tu me chamou aqui, eu quero minha recompensa, assume a responsabilidade. E com isso, a Carla cai no chão e começa a chorar, e chorar, e chorar, porque agora a marmita azedou. Depois disso, facilmente ela abriu a boca e falou que tudo era culpa daquela Stephanie lá, daquele demônio encarnado, e soltou a boca no trombone, cuspindo todas as provas que eles precisavam. Porém, ainda faltava coisas. O Leon ainda tinha que cuidar do resto dos piratas, para, é claro, pegar o item da Santa. Enquanto, por outro lado, a Olivia ainda estava bem triste no seu quarto. Quando o Leon tentou ir lá falar com ela, meus amigos, ela simplesmente surtou completamente e começou a gritar, chorar, falar que ele não vê ela como uma pessoa, vê ela como um mascote, falar que ela é humana, que ele só está atrás do corpo dela. E aí quando ele fala que não está atrás do corpo dela, ela fala que ele não acha ela bonita, que ele acha ela feia, que ele só vê ela como um animalzinho de estimação. E aí ela começa a surtar muito louco e o Leon fica com essa cara de que, meu Deus, o que está acontecendo aqui no meu navio? E se você assistiu o vídeo até aqui e está gostando dele, deixa o seu likezão bolado e se inscreve aqui no canal. Grande parte de quem assiste meus vídeos não são inscritos e a sua inscrição me ajuda bastante. Então se inscreve, me apoie e agora bora voltar pro vídeo. Seguindo o surto da Olivia, o Leon está olhando o sol noturno, refletindo sobre tudo o que está acontecendo na vida dele. E é claro, pensando que assim foi melhor, ele se envolveu demais com a protagonista do jogo. E isso não era uma coisa boa. Se distanciar dela agora seria o melhor a se fazer. E então o Luxion joga na cara dele que a Olivia está assim por causa dele e que é tudo culpa do nosso protagonista. E é claro, em um momento de raiva, ele dá esse socão no Luxion, machucando a sua própria mão. Ele volta a refletir até que o Brad aparece para praticar com a sua espada. E eu queria saber por que esse cara não treina a magia dele. O forte dele é a magia, mas ele tá treinando espadas para derrotar o Leon. Esse cara é um animal e eu não entendo por que ele faz isso. Logo eles começam a discutir um pouquinho e um robozinho chega com 2 espadas de madeira para que aqui eles tenham um duelo. E é claro que o Leon ganhou esse duelo, o Leon derrotou ele facilmente. Porém, ele aprendeu uma lição. Esses caras estão fazendo o possível para que a Marie veja eles, para que eles possam ajudar a Marie, enquanto o próprio Leon não fez nada pela Olivia, só fez merda pra ela. E do outro lado do país nós temos a Marie, ela está em uma dungeon fugindo de um monte de monstros, e ela está nessa dungeon para conseguir um dos itens da Santa, que seria o bracelete. Temos então um pouquinho mais o príncipe, onde aqui ele tem a ideia de se disfarçar para fugir do palácio, mas bem, é aquilo, as coisas necessárias para a fuga dele foram pedidas para a própria rainha. Eles pediram para a rainha os itens para poder fugir do palácio. Esses caras têm QI negativo, só pode, não tem explicação para eles serem tão burros assim. Então nós voltamos para o Leon,
onde agora os piratas chegaram para um segundo round, mas dessa vez é a verdadeira tropa, dessa vez o líder está com eles. E aqui nós até vemos que o Pateta Roxo e o Pateta Vermelho realmente querem lutar, eles pedem que o Leon deixe eles ajudarem nessa luta. Meus amigos, parece que as crianças estão crescendo. Depois disso nós temos a Olivia tendo piedade de si mesma até que os piratas começaram a atacar o navio, onde aqui ela tem a brilhante ideia. Oh meu Deus, piratas estão atacando nosso navio, o Leon está lutando contra eles. Em vez de ficar no meu quarto escondida, por que eu não vou lá no deck e dou uma volta para eles me verem? E é exatamente o que ela faz. Ela vai lá pro deck do navio, onde ela fica exposta. E é claro que o chefe dos piratas vai diretamente em cima dela, onde aqui ela é salva pelo Brad e pelo Greg. Porém, esses caras são buchas, eles podem ter segurado ele um pouquinho, mas eles são fracos. E uma nota aqui, ela usou um poder desconhecido muito bolado para parar os robozinhos do Luxion. E inclusive, quando o Leon vê os dois patetas lutando para proteger a Olivia, ele começa a pensar que é assim que as coisas deveriam ser, ele começa a pensar que finalmente o jogo está voltando a ser como o jogo. Mas, por enquanto, ele deixa isso de lado. Ele pega um machado nas costas e então fica 100% sério. E agora ele vai lutar sem piedade contra esse pirata. E ele já chega cortando um dos braços dele e então destruindo a sua armadura. E mesmo quando o pirata sai dela, o Leon continua sem piedade daquela judiada legal nele. Depois ele encontra o colar da Santa e com isso ele o pega. E agora a batalha acabou. A Olivia então cura o Brad, que tinha se ferido, para proteger ela. E o Leon chega bem nesse momento. Ele olha assim pra ela e fala: que bom, eles fazem um belo casal. E é assim que as coisas deveriam ser. Ele chama a Olivia como se ela fosse apenas uma conhecida dele e não uma amiga, e então sai de lá carregando o Brad junto com o Greg, deixando a Olivia sozinha e chorando, falando: por que, Leon-kun? Por que você está fazendo isso comigo? Eu te amo. E na moral, aqui o Leon não foi apenas um tapado imbecil, como também me deu um ódio imenso, meus amigos. Nossa senhora, eu acho que essa aqui é a parte onde eu mais dei hate no Leon na minha vida, cara. Se fosse um cinema, eu tacaria pipoca nele nesse momento. Depois disso, nós temos, claro, o pós-batalha, onde vemos que o Leon ficou ainda mais rico do que ele era antes. É sério. Todo episódio o cara fica ainda mais rico do que ele era antes. O cara tem muita sorte por algum motivo. Então temos o Luxion apresentando provas de que sim, o Diabo Encarnado e a sua família estavam por trás de todo esse incidente com os piratas. E agora eles mandariam isso para a rainha, para que a rainha tomasse as medidas corretas. E inclusive, olha essa cena do demônio encarnado fugindo da rainha. Muito bom, ela fugindo desesperada enquanto a rainha tá lá. Fia, você não vai pra lugar nenhum não. Muito bom, simplesmente uma das melhores cenas desse anime. Temos então um pouquinho mais do Luxion e do Leon conversando, onde é que o Luxion fala que se o Leon quisesse, ele poderia destruir o mundo facilmente. E o Leon até pensa que ele talvez poderia montar um harem, porém ele muda de ideia e pensa que não seria legal. E eu simplesmente queria entender como que esse cara não acha que é legal. O cara foi pra um isekai, o cara foi pra outro mundo e não quer montar um harem. Esse cara é uma lenda, como assim, meus manos? Como assim ele foi pra outro mundo e não quer um harem? Eu não entendo ele. Ele vai ser excluído do recreio. Logo nós temos o Brad e o Greg reclamando que eles estão recebendo recompensas que não era pra eles receberem. O Leon deu crédito pra eles. No caso, a subjugação do chefe pirata, o Leon deu tudo pra eles, para que eles recebessem a glória por trás disso. E claro, eles não ficariam em dívida do Leon. Eles vão lá e fazem uma recomendação para o Palácio Real para que o Leon receba uma promoção. E é claro que isso é tudo que ele não queria. O Leon realmente não tem sorte mesmo. Na verdade, Leon, você mereceu isso. E em seguida nós temos uma carta do pai da Clarice, onde aqui ele agradece que o Leon ajudou a filha dele. Ele dá uma moto muito boladíssima para o Leon e então uma nova recompensa. Uma recomendação para a promoção de status nobre também. Meus amigos, 3 recomendações no mesmo dia. O Leon mereceu isso. E bom, meus companheiros, foi basicamente isso. Hoje eu falei dos episódios 8 e 9 de Otome Game. Então, se vocês querem ver mais Otome Game aqui no canal, comentem nos comentários e deixem um likezão bolado. O seu like me ajuda muito a saber que vocês querem mais desse conteúdo. E é claro também, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque a sua inscrição me ajuda profundamente. Então deixa o like, se inscreve, me apoie e agora eu fui.